Todos que têm um coração deveriam estar aqui, certo? E se você não tem problemas cardíacos, você vai descobrir hoje à noite como preveni-los. E se você tem problemas cardíacos, você vai descobrir hoje à noite como pode superá-los, porque vivemos em um corpo com uma capacidade inata de se curar. E nunca devemos tomar uma decisão sobre isso, com base no medo. Em Timóteo 1:7, Deus diz: eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. O conhecimento é poder, o amor nos une. E uma mente sã considera o que você está ouvindo. Porque lembre-se, é seu direito dado por Deus escolher o que você faz. E eu acho que há muitas pessoas que estão fazendo coisas por medo. Uma senhora tomava uma aspirina todos os dias. E eu disse: você sabia que pode parar com isso? Ela disse: eu não posso, o médico disse que eu vou morrer. E é por isso que o Salmo 146:3 diz: não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem os seus pensamentos, descrevendo o que acontece quando morremos. Em outras palavras, eles são apenas um ser humano, são apenas outra pessoa. E então, o próximo versículo, versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso nos inclui, que guarda a verdade para sempre. Então, eu quero mostrar a vocês 2 sistemas de suposta cura. Um é baseado no medo e é baseado em uma teoria. Observe que é uma teoria. Na verdade, Charles Darwin, que basicamente tornou a teoria da evolução famosa, disse que sua teoria se baseava no que eles encontrariam dentro da célula. Você sabe o que isso significa? O que sabemos sobre o interior da célula é uma verdadeira cidade dentro da célula. Isso refuta sua teoria. Esta teoria afirma que evoluímos, e porque evoluímos, não podemos nos curar, e porque não podemos nos curar, temos que tomar medicamentos. E uma indústria bilionária inteira foi desenvolvida para criar os medicamentos, com a suposta capacidade de curar. Mas os medicamentos nunca curam. Eles apenas mudam a forma e a localização. Se alguém tem eczema e aplica cortisona, ele desaparece. Mas por quanto tempo? 2 semanas depois ele volta 2 vezes pior. Conheci pessoas que usaram cortisona para eczema, psoríase, por 20 anos. Está curando? Não, tudo o que está fazendo é mascarar os sintomas. Este sistema é baseado em engano. E essa pomada de cortisona é um engano. Você aplica isso, todos os sintomas desaparecem, mas depois eles voltam. Não, isso não te curou. É um truque. É um engano. Agora, se o corpo, inteiro de alguém está coberto de eczema fora de controle, reconheço que a cortisona, tomada quando é extremo, deve acalmá-lo, mas no próximo passo, eles deveriam ter o livro Sustain Me e ler quais mudanças fazer para que seu corpo possa superá-lo. O outro sistema é baseado na fé. Fé no fato de que nosso corpo foi criado à imagem de Deus. Aliás, que honra ser criado à imagem de Deus com uma capacidade inata de se curar. E, às vezes, ervas podem ser adicionadas para ajudar na cura. Esta é a verdade. Estes 2 sistemas são os sistemas apresentados sobre como curar um corpo quando ele adoece hoje. Então vamos olhar para o coração. Por quê?
É o assassino número 1 no mundo hoje. É o assassino número 1 no mundo hoje. Porque mais pessoas morrem de derrames e ataques cardíacos do que de qualquer outra coisa. Então, o que a medicina está fazendo, o que os líderes estão fazendo para reduzir as doenças cardíacas? Vamos fazer uma avaliação das medidas que foram tomadas. Número 1, uma dieta sem gordura. Está certo? Sem gordura ou com baixo teor de gordura. E foi por volta dos anos 1970, eu acho, que a margarina foi introduzida. Eu nunca comi margarina. Fui criado com manteiga. E a margarina não tem gosto de manteiga, tem? Mas eu sabia que mesmo a manteiga não era ótima, porque as vacas, você sabe, recebem tantos antibióticos, comem grama que você sabe, ao redor da cerca que tinha formaldeído, ou, você sabe, algum tóxico. E todos esses venenos ambientais são armazenados na gordura. Então, quando meus filhos começaram a comer pão, quando tinham todos os dentes, eu costumava colocar azeite no pão deles. Eles torravam o pão, colocavam azeite e mel, e comiam como se estivessem comendo a sobremesa mais maravilhosa. E eu me lembro de observá-los por um tempo e pensar que talvez eu devesse experimentar. Veja, eu não fui criada com azeite no pão. Sabe, é realmente gostoso. E agora eu adoro colocar azeite no meu pão. Você sabia que mais pessoas colocam azeite no pão do que qualquer outro tipo de pasta no mundo? Eu peguei isso da garrafa de azeite Barlotti. Essa informação. Essa dieta sem gordura, com baixo teor de gordura, que faz as pessoas pararem de usar manteiga e comer margarina, isso reduziu as doenças cardíacas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, na verdade, o que isso fez foi aumentar o câncer, porque a margarina é uma gordura tóxica. Seu corpo não consegue reconhecê-la. Na verdade, é melhor comer manteiga do que margarina, porque a margarina é tão tóxica. O que mais eles fizeram para tentar reduzir as doenças cardíacas? Colocaram todos com mais de 50 anos em um anticoagulante. Isso mesmo. E qual é o anticoagulante comum que as pessoas tomam? É a aspirina. Bem, deixe-me dar a você os efeitos colaterais da aspirina. Também é chamada cartia. Efeitos colaterais da aspirina. Sangramento estomacal. É a principal causa de úlcera estomacal. Sangramento cerebral. Grande fator contribuinte para o Alzheimer. Sangramentos oculares. Grandes fatores contribuintes para a deterioração da visão. Todo medicamento tem um efeito colateral. Bem, isso reduziu as doenças cardíacas? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que mais aconteceu? Colocaram todos que tiveram um ataque cardíaco ou um derrame em medicamentos com estatinas. O que são medicamentos com estatinas? Medicamentos com estatinas são medicamentos que reduzem o colesterol. Bem, o que precisamos analisar é o que é o colesterol. O fígado produz colesterol e ele faz isso usando alguns nutrientes. 80% do colesterol que o fígado produz é feito a partir da glicose. E 20% do colesterol que o fígado produz é feito a partir da gordura. Agora, essa única informação nos diz que não é a manteiga no pão, é o pão debaixo da manteiga. O culpado errado foi atingido, não é o azeite na massa, é a massa debaixo do azeite. Mas como mostrei na última palestra, é o que fizeram com o trigo. Eu tive muitos convidados em nossos retiros e tivemos um casal da Grécia e eles estavam no final dos seus 20 anos. Eles disseram, não podemos comer massa ou pão na Austrália, mas quando voltamos para a Grécia, para a nossa pequena vila, podemos comer aquele pão e podemos comer aquela massa. Isso porque naquela pequena vila eles ainda têm o trigo original. Eles cultivam o mesmo trigo, ano após ano. Não foi hibridizado. Então vamos olhar para o colesterol.
Existem 2 tipos principais de colesterol. Um é chamado de lipoproteína de alta densidade, LDL. Isso não está bem certo, HDL. Deveria ser um D, L. Lipoproteína de alta densidade. A lipoproteína de alta densidade é chamada de o bom colesterol, porque é o transportador do excesso de colesterol de volta para o fígado. A lipoproteína de baixa densidade, ou LDL, é chamada de colesterol ruim, mas o corpo não produz coisas ruins. O LDL tem um propósito, é o reparador e o reconstrutor. E como reparador e reconstrutor, você sempre o encontrará onde houver necessidade de reconstrução e reparo. Mas o LDL faz outra coisa. O LDL entrega colesterol ao cérebro, porque o cérebro adora colesterol. O cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo. A membrana ao redor de cada célula é 50% gordura, exceto pelo cérebro, que é 70% gordura. E o cérebro adora queimar gordura como combustível, porque a gordura fornece mais do que o dobro das unidades de energia que a glicose. Tivemos uma parteira que participou do nosso programa, ela estava na casa dos 80 anos e trabalhou na África por 20 anos. Ela disse que, em um determinado momento, os bebês africanos não estavam se desenvolvendo adequadamente. Então, investigaram por que os cérebros dos bebês, você sabe, seus marcos não estavam acontecendo. E descobriram que as mulheres africanas estavam diluindo o leite em pó. E esses bebês não estavam recebendo gordura suficiente. O alimento mais gorduroso do planeta é o leite materno no primeiro mês. Na verdade, o alimento que tem os níveis mais altos de colesterol é o leite materno no primeiro mês. No segundo mês fica um pouco menos, porque esse cérebro em desenvolvimento precisa de gordura. Vá ao supermercado, isso é um pequeno dever de casa para você. E vá até onde estão as fórmulas para bebês. E dê uma olhada nas fórmulas para bebês e todas elas têm a adição de uma gordura saturada. Será óleo de palma ou óleo de coco, porque esse cérebro em desenvolvimento precisa de gordura. Vamos para o outro extremo da vida. Vamos para os últimos anos de vida. E o que está acontecendo na Austrália? 1.700 casos de Alzheimer estão sendo diagnosticados toda semana. Alzheimer. Na verdade, não há registro disso na Bíblia, nosso livro de história mais antigo. E o Alzheimer era quase desconhecido há mais de 100 anos. É por volta da época em que surgiu a teoria sem gordura? Não é a única causa e estamos olhando para o Alzheimer como outro significado. Não é a única causa do Alzheimer, mas acredito que seja um fator contribuinte. Porque o efeito colateral, dos medicamentos estatinas, e 2 populares são Lipitor, Crestor, e todas as suas estatinas, que como elas funcionam? Elas inibem a via no fígado que produz colesterol. É assim que elas funcionam. Mas essa mesma via que o fígado usa para produzir colesterol, ele usa para produzir coenzima Q10. E a coenzima Q10 é nossa enzima protetora do coração. Então, alguém pode começar a tomar medicamentos para reduzir o colesterol, com a esperança de prevenir um ataque cardíaco e pode aumentar seu risco porque agora perdeu a coenzima Q10. Todo medicamento tem um efeito colateral. E os efeitos colaterais dos medicamentos estatinas são Alzheimer, demência, desgaste muscular, perda de memória. Eles acabaram de adicionar outro, que é o câncer de mama. Porque como você verá mais tarde na semana, quando olharmos para os hormônios, todos os nossos hormônios são feitos de colesterol. Se você não tiver um nível correto de colesterol, você não vai produzir seus hormônios sexuais.
Dr. Malcolm Kendrick, que escreveu o livro, ele é um cirurgião cardiovascular britânico, que escreveu o livro The Great Cholesterol Con. E isso é citado, eu tenho isso no meu livro, Sustain Me, no capítulo sobre o coração. Ele disse, pela primeira vez, níveis normais de uma substância vital normal do corpo estão sendo chamados de doença. Isso é colesterol, é importante. Então vamos dar uma olhada no vaso sanguíneo e como esses dois funcionam. Eu gostaria de usar um vermelho para isso. Espero que ele se comporte. Então aqui está nosso vaso sanguíneo. E o colesterol, o LDL fica na borda. E a razão pela qual ele fica na borda do vaso sanguíneo é por causa de sua baixa densidade. O HDL, por causa de sua alta densidade, fica no meio. E o que está acontecendo no sangue é que as paredes arteriais estão se deteriorando por causa de venenos ambientais. Então temos muitos livros, e eles são citados no meu livro Sustain Me, The Great Cholesterol Con, do Dr. Malcolm Kendrick, The Great Cholesterol Lie, do Dr. Dwight Landell, um cirurgião cardiovascular que fez 10.000 cirurgias. E ele escreveu um livro, The Great Cholesterol Lie. Um PhD australiano, Dr. Peter Dingle, escreveu um livro, The Great Cholesterol Deception. Há outro livro, A Grande Farsa do Colesterol. Johnny Bolden escreveu um livro, The Great Cholesterol Myth. Estamos ficando sem nomes. E então a Dr. Natasha Campbell McBride, o nome do livro dela é Put Your Heart in Your Mouth. Acho que não havia mais nomes. Agora, nos primeiros 3 capítulos do livro dela, ela mostra que é a deterioração da parede arterial que está causando uma ruptura. Então, venenos ambientais, eles estão em toda parte, estão em toda parte. Ela passa os 3 primeiros capítulos listando todos eles. Está na nossa comida, está na nossa limpeza, produtos Calton, está até nas nossas roupas. Soneca, você não vai dormir bem se dormir com esses tecidos, nylon, acrílico, poliéster. Na Revolução Industrial, esses tecidos eram criados em um laboratório químico. Todos entenderam isso? Um laboratório químico. Eles são químicos. E se eles estão na nossa pele, especialmente as mulheres, veja, os homens, geralmente é roupa íntima de algodão, camisetas de algodão, camisas de algodão, jeans de algodão, enquanto as mulheres gostam das coisas bonitas. E muitos desses tecidos bonitos são feitos de nylon, acrílico e poliéster. E muitas mulheres os escolheram porque você só lava e pendura, e você não precisa passar. Você pode tirá-las da sua mala. É um grande engano, porque pouco a pouco esses produtos químicos estão entrando no corpo através da nossa pele. Vocês vão a uma loja de lingerie, tá? E procuram um sutiã, né, que seja feito de fibra natural. É quase impossível, mas eu sei que vou contar uma história engraçada. Quando estive aqui 2 anos atrás, eu estava eu acho que era Coeur d'Alene, um Trader Joe's lá. E havia um grande expositor de roupas íntimas, leggings, regatas e tops, e tudo era feito de bambu. Chamava-se Boodi, B-O-O-D-I. Fiquei tão animada. Então gastei $200 comprando todas essas coisas, leggings para minha filha, e eu fui para casa e estou tirando a marca e li as letras miúdas, feito na Austrália. É uma marca australiana? Então aqui estou eu enchendo minha mala com algo para levar de volta para a Austrália. E é assim que sei que
Espero que o Trader Joe's em Coeur d'Alene ainda tenha aquele stand. Então, você pode comprá-los. Você só precisa procurar. E nós, os consumidores, temos poder. Se cada mulher comprasse apenas sutiãs de fibra natural, isso mudaria a loja. Mas, pouco a pouco, eu menciono isso. E, quando olharmos para os hormônios, você verá que isso também está perturbando os hormônios. Mas esses produtos químicos estão entrando. E o que eles estão fazendo é danificar efetivamente as pequenas células do endotélio que revestem as artérias. Pouco a pouco, em nossa comida, em nossos produtos de limpeza, com o que você lava suas roupas. Porque os resíduos ainda estão nas roupas. Não é o dia ocasional em que você usa uma camisola de poliéster, ou o dia ocasional em que não usa. É o que você faz todos os dias, todos os dias, todos os dias. Minha filha me comprou uma camisola de linho. Eu pareço estar em Os Pioneiros. Esta camisola grande, mas é tão bom dormir com ela. E nós passamos 1/3 da nossa vida na cama. Então tenha muito cuidado com o que são feitos seus lençóis, do que é feito o seu travesseiro, do que são feitas suas cobertas. E estou alarmado, que eu não acho que houve uma casa em que estive nos meus 9 meses de viagem, que não tenha cobertores de poliéster. Dê uma olhada nos cobertores de poliéster. E eu estou na Nova Zelândia. E os criadores de ovelhas da Nova Zelândia estão queimando sua lã, porque os neozelandeses estão comprando cobertores de poliéster. E quando eu estava na Escócia, no ano passado, eu disse: parem de comprar poliéster. Apoiem sua indústria local. Apoiem seus criadores de ovelhas. Comprem lã. E eu estava autografando livros e uma jovem se aproximou e disse: eu sou uma pastora. Muito obrigada pelo que você acabou de dizer. Estamos usando nossa lã como cobertura morta ao redor das árvores, milímetros. Foi uma total enganação, não foi? E esses tecidos químicos, pouco a pouco, estão entrando, estão perturbando as funções do corpo, estão entrando no sangue e estão corroendo a parede arterial. Ok, alunos, o que vai tampar os buracos? LDL. Então ele vem e começa a tampar os buracos. O que mais pode danificá-lo? Não são apenas os muitos produtos químicos aos quais estamos expostos, mas também a exposição ao mofo. O mofo é um veneno tóxico. Ele pode entrar no corpo e danificar os tecidos. Então, absolutamente a comida processada, não percebemos o que está nessa comida processada? Aromatizantes e corantes artificiais. E assim o dano continua. Os cigarros contêm aproximadamente 7.000 produtos químicos hoje em dia, estima-se. Agora, você sabe como isso é chamado? Isso é chamado de 85% de oclusão da parede arterial. E um amigo meu, o nome dele é David, ele é doutor em quiropraxia, ele é muito em forma. Ele vai para a Europa todo ano, pedala 200 quilômetros. Ele come plantas, é vegetariano, não bebe nem fuma, ele estava ficando sem fôlego. E o amigo dele, que é cardiologista, fez um angiograma e disse: você tem 2 artérias com 85% de oclusão. Você é um ataque cardíaco ambulante, apenas esperando para acontecer. Então eles o levaram rapidamente para o hospital. Eles serraram eu costumava trabalhar em sala de operações. Eles serram aquelas costelas, cortam as artérias problemáticas, cortam algumas artérias da parte de trás das pernas, costuram isso e colocam aqui. E esse médico diz à pessoa para mudar seu estilo de vida, mudar sua alimentação, porque os médicos não estudam nutrição. Bem, eles estudam cerca de 4 horas em 7 anos, o que é uma loucura. Eu não sou contra os médicos. Alguns dos meus melhores amigos são médicos. E eu acredito que a maioria dos médicos é ética. Eu sou contra o sistema que não ensina a verdade.
E quando a Bíblia diz, não confieis nos príncipes, e há um movimento de médicos que não estão mais confiando nos príncipes das empresas farmacêuticas, porque eles não dizem a verdade. É como o artigo que li, nova cura para o câncer, 50% de cura. Então você lê as letras miúdas. 2 pessoas foram testadas e uma morreu. Então é tudo. A maneira como você vê. O copo está meio cheio ou o copo está meio vazio? E então David teve uma trântite. Ele teve 2 pontes de safena. Ele tem 62 anos. Então, eu estava conversando com ele, certo? Ele disse, genética Barb. Bem, você sabe a que eles estão relacionando a genética agora? 5%. A genética pode carregar a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Minha mãe morreu aleijada em uma cadeira de rodas com artrite reumatoide aos 51 anos. Perceba que eu não sou aleijada em uma cadeira de rodas. E já passei bem dos 51 anos e não estou morta, porque a genética pode carregar a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Essa é a boa notícia. E foi o que eu disse, Dave. A genética carrega a arma, o estilo de vida puxa o gatilho. Ele disse, bem, foi o que meu médico disse, é genética. Ele acabou vindo para o Meca Retiro e eu coloquei meu chapéu de detetive. Eu queria saber por quê. Isso tinha acontecido com David. E quantas pessoas diriam, bem, olhe para ele. Ele pedala, é a base de plantas, de que adianta isso para ele? Mas sempre há uma razão. Provérbios 26, 2, a Bíblia diz, a maldição sem causa não virá. Nenhum problema acontece sem uma causa. Então eu disse, conte-me sobre sua infância, David. Você teve uma infância feliz e saudável? Ele disse, não foi tão ruim. Ambos os meus pais fumavam compulsivamente. Ambos os pais fumando compulsivamente. E isso nos anos 50, 60, quando as pessoas fumavam em restaurantes, fumavam em carros, as pessoas fumavam em todos os lugares. Na verdade, em todos os eventos esportivos, toda a publicidade era sobre fumar. Havia anúncios de cigarros, anúncios de fumo em toda a televisão. Houve uma grande mudança desde então. Então, o jovem David, durante toda a sua infância, estava respirando essa fumaça passiva. Gostaria de sugerir que, aos 15 anos, não ficaria surpreso se David tivesse cerca de 20% de acúmulo em suas artérias, por causa dessa fumaça passiva e tóxica que ele estava respirando, que estava entrando e danificando as artérias. E então ele me disse que quando tinha 50 anos, decidiu querer ganhar músculos porque David fazia como muitos vegetarianos, não estava consumindo proteína suficiente. Cereal e torrada no café da manhã, sanduíches no almoço, macarrão no jantar, seus biscoitos de açúcar. É vegano. Eu não me chamo mais de vegano, porque descobri que produtos químicos são veganos. Eu me chamo de plantas, eu como plantas. É como quando eu estava em um evento e eles tinham bolo de cenoura e havia essa cobertura branca em cima. Eu disse, o que é isso? Eles disseram, é vegano, é vegano. E eu disse, eu conheço creme de leite de vaca e conheço creme de coco, mas o que é isso? Porque era branco puro. O que me preocupou. E eles trouxeram uma lata de spray, onde você apenas borrifa e toda essa cobertura branca sai. E isso imediatamente me desanimou. E eu olhei os ingredientes e eles tinham todos esses óleos danificados, e produtos químicos e açúcares refinados. Eu disse, vou ficar só com o bolo de cenoura, obrigado. E depois dessa experiência que aconteceu comigo há cerca de 3 anos, eu não me chamo mais de vegano. Foi quando percebi, você sabe que seria melhor comer chantilly de vaca no bolo de cenoura do que aquela coisa? E temo que sejam situações
como essa que dá uma fama à palavra vegano. É como em uma casa onde fiquei, quando abri a geladeira, havia todas essas carnes falsas, queijos falsos, e eu disse: olha, eu adoro cozinhar. Você se importa se eu fizer a comida? Eu mostrei a eles como cozinhar. Então tudo aquilo ainda estava na geladeira no final da semana. O que eu cozinhei? Batatas, batata doce, brócolis. No final do Sustain Me, eu tenho várias receitas deliciosas de leguminosas. E a cada refeição, o pai dizia para a mãe: você pegou essa receita? Você pegou essa receita? Comida maravilhosa. Não é caro, é só saber o que fazer. Então, esse era o David. Ele era o típico. Infelizmente, muitos vegetarianos hoje, ou veganos, cereais e torradas no café da manhã, sanduíches no almoço, biscoitos doces no meio da manhã, à tarde. Ele não estava consumindo proteína suficiente, então decidiu comer atum todos os dias. Após 10 meses, ele apresentou todos os sintomas de envenenamento por mercúrio. Veja, o mercúrio é bioacumulativo, então quanto maior o peixe, maior a acumulação de mercúrio. E esse mercúrio estava entrando no sangue dele e danificando as paredes das artérias. Então agora temos mais acúmulo, mais acúmulo, mais acúmulo, mais acúmulo, mais acúmulo. Outra coisa, ele estava seguindo uma dieta com alto teor de carboidratos. E por todo o nosso sangue há pequenas moléculas de proteína. E com a dieta rica em carboidratos, liberando muito glicose, essa glicose se conecta com as moléculas de proteína e cria algo que eles chamam de AGIs, e elas se aderem à parede arterial. E a principal causa de doenças cardíacas é o deslocamento dessas pequenas moléculas de glicose e proteína que se movem e ficam presas. E se isso estiver na artéria carótida, é um derrame. E se isso estiver no músculo cardíaco, é uma parada cardíaca. Essa é a principal causa de doenças cardíacas. Você pode ver que não é uma única coisa que causa doenças cardíacas? Você pode pensar, você pode ver que é um monte de pequenos pedaços e partes? Dizer que o colesterol causa doenças cardíacas é como dizer que os caminhões de bombeiros estão causando um incêndio. Bem, eles estão sempre lá. Eles são o único denominador comum, então devem ser. E é isso que aconteceu com o colesterol. E é por isso que todos os livros que citei para você, agora estão todos listados no meu livro Sustain Me. E a razão pela qual o médico diz, você deve tomar este medicamento, é porque as empresas farmacêuticas dizem isso a ele. Outra coisa que aconteceu, e isso também é um pouco assustador, é em relação às doenças cardíacas. Para tentar reduzir as doenças cardíacas, eles fizeram outra coisa. Número 1, eles baixaram os níveis. O que quero dizer com isso? Eles baixaram os níveis? Bem, foi provavelmente há cerca de 10 anos atrás. Estou melhorando nisso. Foi há cerca de 10 anos, eu participei de um programa no Alabama e havia uma nutricionista fazendo um programa. Ela tinha 69 anos. Ela disse, tenho a vantagem de ter estudado na universidade há 40 anos. Ela disse, 40 anos atrás, nos disseram que era perfeitamente normal ter um nível de colesterol de 300. Todos ouviram isso? Um nível de colesterol de 300. Ela disse que era perfeitamente normal. E no ano passado, em Maryland, eu estava conversando com uma patologista. Ela está aposentada, então estava na casa dos 70 anos. Ela disse,
Meu trabalho era testar o sangue para níveis de colesterol e considerávamos um nível de colesterol de 350, perfeitamente normal. E foi apenas há 4 meses, uma amiga minha que mora em Wisconsin, ela foi fazer um exame de sangue para seu seguro de vida. E seus níveis de colesterol estavam em 280. E eles deram a ela o seguro completo. Isso não os incomodou nem um pouco. E ainda assim, o que te dizem agora? Acho que atualmente o médico dirá que você não pode ultrapassar 190. Está certo? É uma mentira. É um mito. É uma farsa. No estudo do coração de Framingham, foi estabelecido para provar que o colesterol causa doenças cardíacas, mas nunca provou. E é realizado na pequena cidade de Framingham. Acho que são 30 mil pessoas. Está acontecendo há 30, 40 anos. Alguns morrem, mais pessoas entram. Mas o que provou é que pessoas com níveis altos de colesterol não desenvolvem Alzheimer. Você precisa de um momento de ciência silêncio para digerir isso? Pessoas com níveis altos de colesterol não desenvolvem Alzheimer porque o cérebro é o órgão mais gorduroso do corpo e adora gordura. Mas também há gorduras e há gorduras. Existem as gorduras perigosas, que são as gorduras alteradas, que vimos em nossa última palestra. E quando você vai ao supermercado, dê uma olhada nelas, estão em garrafas de plástico transparentes. E são as mais baratas, não as toque. Não só estão interferindo na absorção de glicose a nível celular, contribuindo para o diabetes, mas também estão danificando a parede arterial. A margarina, por ser uma gordura tóxica alterada, também danifica a parede arterial. Se uma pessoa fica abaixo de 150, ela não vai produzir seus hormônios sexuais, porque todos os nossos hormônios sexuais são feitos de colesterol. Eles não vão conseguir produzir vitamina D, porque a vitamina D, quando o sol atinge a pele, converte uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. Se você não tem colesterol suficiente, não vai obter vitamina D suficiente. Lembre-se do que o Dr. Malcolm Kendrick disse. Pela primeira vez, níveis normais de uma substância vital normal do corpo estão sendo chamados de doença. Isso é o colesterol. Ele disse, ainda estou esperando a prova de que a gordura causa doenças cardíacas. Você ouviu isso? Não há prova. E Ansel Keys, de Minneapolis, ele é o pesquisador que primeiro apresentou a teoria de que a gordura causa doenças cardíacas. E no livro The Great Cholesterol Com, o Dr. Malcolm Kendrick o cita. Ele diz, estamos bastante certos de que as evidências virão. Isso é ciência? Na verdade, é uma teoria sem fundamento. E aqui estamos, 70 anos depois, e ainda não foi comprovada. Mas o que explodiu, Yepon, foi o Alzheimer. E a demência, com essa dieta sem gordura, não é a única causa, como você verá quando analisarmos isso mais tarde na semana. Mas acredito que seja um fator contribuinte. Bem, Bárbara, quais são os seus níveis de colesterol? Eu não sei, nunca fiz exame de sangue. Você precisa saber? Tudo funciona. E quantas pessoas fazem o teste, descobrem que estão talvez em 220 e então sentem medo? Isso está certo? Medo, porque o médico diz, você tem que começar a tomar a droga estatina imediatamente, ou pode morrer de um ataque cardíaco. Então, deixe-me contar a história do Dr. Dwight Graveline.
Ele escreveu um livro chamado Lipitor, Ladrão de Memória. Ele é médico e astronauta. Acho que ele estava por volta dos 50 anos, foi fazer seu exame de sangue anual, quando o médico disse, seus níveis de colesterol estavam em 220. Ele disse, está um pouco alto, então o colocou no Lipitor. 6 semanas depois, sua esposa o encontrou no jardim. Ele não sabia quem ele era, não sabia quem ela era, não sabia onde estava. Então eles pararam o Lipitor e em 48 horas sua mente estava clara novamente. 10 meses depois, ele voltou para seu exame de sangue anual, seus níveis de colesterol ainda estavam em 220. O médico disse, quero que você volte a tomar esse medicamento, porque não queremos que você tenha um ataque cardíaco. Bem, ele não quer ter um ataque cardíaco. Ninguém quer um ataque cardíaco. E Graveline disse, eu não vou voltar a tomar isso, quase enlouqueci com isso. E o médico disse, isso é muito raro. Por que o médico disse isso? Porque os príncipes da empresa farmacêutica dizem isso a ele. Ele disse, tudo bem, meia dose. Então ele tomou meia dose. Por que ele tomou meia dose? Por medo. 6 semanas depois, esposa o encontrou no jardim. Ele não sabia quem ele ou onde estava. Parou o medicamento e em 48 horas sua mente estava clara. Não é ciência de foguetes, é? Então ele colocou sua história nas redes sociais. Foi notada. E perguntaram a ele, podemos divulgar isso? Ele disse, fique à vontade. Em poucas horas, milhares de acessos, a mesma coisa aconteceu comigo. Milímetros. Quantas pessoas têm Alzheimer por causa dos medicamentos com estatinas que estão tomando? Se você está tomando medicação com estatinas, o homem pode parar, imediatamente. Haverá um efeito colateral. No entanto, estou avisando a todos. Sua memória voltará. Esse é o único efeito colateral. Não há outro efeito colateral, além de um benefício. Uma senhora disse, bem, o que posso tomar para substituí-lo? Eu disse, por que você quer substituí-lo? Precisamos desse colesterol. Lembre-se do que o Dr. Malcolm Chan Kendrick disse. Cito o cirurgião cardiovascular, o especialista britânico, ele disse, pela primeira vez, níveis normais de Você ouviu isso? Substância vital do corpo, precisamos dela para produzir nossos hormônios sexuais, precisamos dela para produzir nossa vitamina D, precisamos dela para o funcionamento adequado do cérebro. Precisamos disso. Eu também gostaria de sugerir, há necessidade de fazer um exame de sangue? Há necessidade? Eu não faço exames de sangue porque não tenho necessidade. Alguém disse, bem, como você sabe se há algo errado com você? Meu corpo me dirá. Meu corpo me dirá se há um problema. Tudo funciona. Porque tudo funciona. Porque eu tomo medidas. Eu vou para a cama cedo, bebo toda a minha água. Eu como alimentos nutritivos. Então faço tudo o que sei que o corpo precisa. Então, analisamos, tudo o que foi implementado para reduzir doenças cardíacas e não reduziu. E se alguém tem um ataque cardíaco, é dado um protocolo. Não importa quem você seja, não importa qual seja a sua idade, não importa qual seja o seu tamanho, não importa qual seja o seu estado de saúde ou doença, é dado um protocolo. Você notou? Então, quando meu amigo David, o médico quiroprático, veio ao nosso retiro, quando ele ouviu tudo isso, ele parou toda a sua medicação imediatamente. Ele parou a medicação para afinar o sangue porque descobriu um excelente afinador de sangue. Chama-se água.
Como eu sei? Porque no Misty Mountain eu costumava fazer uma análise de sangue ao vivo. E o sangue deveria ser assim. E, ocasionalmente, talvez em cerca de 5% das pessoas, o sangue estava assim. Estava todo aglomerado. E eu dizia para a pessoa: você bebeu água hoje? Ah, não. Eu não bebi água porque estava viajando e não queria ter que ficar parando. Eu dizia: não consigo ler seu sangue porque está todo aglomerado. E eles começam a beber. E no dia seguinte, o sangue deles parece assim. Então, é assim que eu sei que a água é um poderoso afinador de sangue. E o que dizem as pessoas se elas têm vou ter que abordar isso, pouco a pouco. E o que dizem as pessoas? Se elas têm pressão alta, se tiveram um derrame, dizem não só para parar com a gordura, mas também para parar com o sal. Está certo? Bem, deixe-me dar a você a questão do sal. Mas antes de tudo, o melhor afinador de sangue é a água. Ops, venha aqui. Água. E isso deve ser 8 copos por dia. 8 copos de 8 onças. Comece cedo, pouco a pouco. Você vai ter água ao lado da sua cama? Perdão? Ótimo. Quem é o vencedor quando você faz isso? Nós somos. Além disso, pimenta caiena. A pimenta caiena é um afinador de sangue bastante poderoso. É muito mais potente do que veneno de rato. Quero dizer, varfarina. É isso que é. E se alguém está tomando varfarina, espero que você não esteja, porque é um medicamento muito perigoso. Um homem me disse que seu nariz começou a sangrar, e toda vez que ele passava a mão, começava a ficar roxo. Ele tinha hematomas no corpo. Eu disse: você pode parar imediato, se tomar, eu tomaria uma cápsula de pimenta caiena por dia. Se o seu corpo estiver lidando bem com isso, aumente para 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Na verdade, você poderia tomar um balde de pimenta caiena por dia e seu nariz nunca sangraria. Você poderia tomar um balde de pimenta caiena por dia e nunca ficaria com hematomas. Mas eu não conheço ninguém que tome um balde por dia. Vamos voltar para a cápsula ou 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Elas são potentes anticoagulantes. Respiração. A respiração pode fazer a diferença. Como a respiração faz a diferença? Quando respiramos pelo nariz, equilibramos os gases sanguíneos. Quais são os gases sanguíneos? Um dos gases sanguíneos é o dióxido de carbono. Você pode ter dióxido de carbono em excesso e pode ter dióxido de carbono insuficiente. E o que a respiração nasal faz é manter o equilíbrio correto de dióxido de carbono. O outro gás que é equilibrado pela respiração nasal é o oxigênio. Temos 25 trilhões de glóbulos vermelhos. Temos 100 trilhões de células em nosso corpo. 75 trilhões são as células que temos observado com seu ciclo de energia. 25 trilhões são glóbulos vermelhos. E lembre-se, o glóbulo vermelho transporta o oxigênio e o transporta na hemoglobina. E a hemoglobina tem 4 locais de acoplamento para o oxigênio. E quando o oxigênio chega à hemoglobina, há uma transferência. E devem haver 4 moléculas de dióxido de carbono para poder captar 4 moléculas de oxigênio. Quando você inspira pelo nariz e expira pela boca,
você perde muito dióxido de carbono. Mas quando você inspira e expira pelo nariz, isso equilibra esses gases sanguíneos. Então, para obter mais oxigênio na célula, precisamos garantir que temos dióxido de carbono adequado, pois é uma transferência. É uma transferência. Então, se houver apenas 2 moléculas de dióxido de carbono na hemoglobina, apenas 2 moléculas de oxigênio podem ser captadas. E quando você expira pela boca, você perde muito dióxido de carbono. Então, inspire e expire pelo nariz, mesmo quando estiver se exercitando. Você pode se treinar para isso. Eu me treinei, mesmo correndo, morro acima. Eu só respiro pelo nariz. Você pensa que se abrir a boca vai obter mais oxigênio, mas não vai chegar à célula, e é lá que precisamos dele. Mas quando você respira pelo nariz, o nariz equilibra os níveis de dióxido de carbono e oxigênio. Outra coisa que inalamos, quando respiramos pelo nariz, é outro gás, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico só é criado quando respiramos pelo nariz. Ele é criado nos nossos seios nasais. Quando respiramos pela boca, não há óxido nítrico. Agora, a razão pela qual estou mencionando isso é que o dióxido de carbono e o óxido nítrico são vasodilatadores. O que são vasodilatadores? Vasodilatadores são agentes que abrem os vasos sanguíneos. Além disso, a pimenta caiena é um vasodilatador. E quando você abre esses vasos sanguíneos, obtém uma melhor distribuição de sangue por todo o corpo, o que alivia a pressão sobre o coração. Você sabe o que isso significa? Isso alivia a pressão arterial, apenas respirando pelo nariz, para dentro e para fora. Você vai melhorar nisso. E quando você respira pelo nariz, longa, lenta e profundamente, isso estimula o seu sistema nervoso parasimpático, que é o seu sistema nervoso de paz ou de calma. Apenas com a respiração nasal, profunda abdominal, deveríamos ser capazes de colocar o punho na saia, nas calças, no cinto, porque quando as roupas estão muito apertadas na cintura, isso inibe a respiração abdominal. Além disso, quando o seu core está forte, todos os músculos estão conectados à sua coluna, e isso nos faz ficar eretos. E quando estamos eretos, você pode usar os músculos abdominais na respiração. Se você está curvado assim, não pode usar os músculos abdominais na respiração. Então, mais uma vez, voltamos ao core. Então, a outra coisa que eu queria mostrar a você é o exercício. Então, não precisamos desta palavra aqui, precisamos, porque não vamos fazer isso, e como mencionei na última aula, o treinamento intervalado de alta intensidade foi inicialmente observado para ajudar atletas a treinar para eventos esportivos e descobriram que quando treinavam com o treinamento intervalado de alta intensidade, eles tinham uma vantagem. Então, a alta intensidade, como mencionei anteriormente, é qualquer coisa que acelere o ritmo cardíaco e aumente a respiração. Então, isso pode ser correr, pode ser caminhar muito rápido em uma colina íngreme, pode ser bicicleta ergométrica, pode ser flexões ou nadar muito rápido. Então, qualquer coisa que acelere o ritmo cardíaco e a respiração. Recuperação. Recuperação é tempo de descanso. Mas descobriram nas pesquisas feitas sobre essa forma de exercício que a recuperação é mais eficaz se o corpo ainda estiver em movimento. Então, na bicicleta ergométrica, você pedala forte e rápido, em alta intensidade. E tempo de recuperação é devagar.
E se você estiver no trampolim, saltar ou correr no trampolim atinge intensidade. E na recuperação você pode apenas saltar, ou você pode sair do trampolim e apenas alongar, trabalhar o corpo. Então, o tempo de recuperação é geralmente de 90 segundos. Se o seu tempo de recuperação for de 5 minutos, está perfeitamente bem, porque Roma não foi construída em um dia. E é importante notar qual é o seu tempo de recuperação, pois você descobrirá que quanto mais em forma você estiver, menor será o seu tempo de recuperação. E então, geralmente, é feito em um ciclo de 6. A matemática disso é aproximadamente 15 minutos por dia. Dr. Doug McGuff, em seu livro Body by Science, explorou isso porque queria uma forma de exercício que fortalecesse o coração de seus pacientes que tiveram derrames ou doenças cardíacas. E ele descobriu que essa era a forma mais poderosa de exercício. Além disso, Wim Sears, em seu livro Pace. Pace significa esforço cardiopulmonar de aceleração progressiva. É isso que Pace significa. E ele também é chamado de o médico do exercício. Além disso, Dr. Michael Mosley, que infelizmente já faleceu, mas escreveu alguns livros excelentes, um deles chamado The Fast Diet, mostrando o jejum intermitente e quão importante isso é. Já analisamos isso e analisamos isso para diabetes. Mas ele também tem um livro chamado The Fast Exercise. E ele também analisou este treinamento intervalado de alta intensidade. Então, os especialistas concordam hoje que esta é a melhor forma de exercício para fortalecer o coração. E ninguém teve um ataque cardíaco fazendo o treinamento intervalado de alta intensidade. Mas há relatos de pessoas tendo ataques cardíacos ao fazer corridas de 5 quilômetros. E a razão é que nossas células e nosso corpo precisam desse tempo de recuperação para eliminar o ácido lático, para diminuir frequência cardíaca, respiração, recomeçar. Você vê crianças não fazem jogging, correm ou param. Você já notou? Novamente, é o treinamento intervalado de alta intensidade que se tornou popular pouco antes da guerra e então, com a guerra, muitas coisas foram perdidas. E então começou a aparecer, acho que foi por volta dos anos 80, 1980, um fisiologista japonês chamado Tabata colocou suas campeãs de patinação artística no treinamento intervalado de alta intensidade e ele descobriu que isso lhes dava uma vantagem. Então, parar e olhar a paisagem não é uma desculpa porque você não consegue continuar subindo a colina. É uma parte importante de fortalecer as células, fortalecer o coração para poder ter um melhor desempenho. Foi isso que Doug McGuff descobriu. Ele descobriu que seus pacientes cardíacos estavam se recuperando e tendo um desempenho muito melhor com o treinamento HIIT. Você só precisa descobrir o que funciona, qual exercício é melhor. O melhor momento para fazê-lo é de manhã. Você aproveita o dia todo. Então, como você pode ver, nós não definimos isso, mas os princípios do Sustain Me. Mais uma vez, como a autora Ellen White, em seu livro Ministério de Cura, ela diz que são os verdadeiros remédios e eu descobri que isso é verdade e você pode aplicá-los a cada problema de saúde no corpo. Quando você começa a beber mais água, dormir cedo, seguir dieta vegetal, tomar sol diariamente, faz exercícios diários. E lembre-se do que 1 Tessalonicenses 5:21 disse: examinai todas as coisas, prove e veja o que acontece. E o que você descobrirá é o que eu descobri. Eu nunca costumava me exercitar, mas eu saí porque pensei, estou ocupado o dia todo. E foi na Nova Zelândia e a garota com quem fiquei disse,
Eu faço uma caminhada de 5 km todos os dias, quer se juntar a mim? Depois de 3 quilômetros, eu mal conseguia acompanhá-la. E fiquei muito envergonhado porque sou professor de saúde. Isso foi há 18 anos. E no dia seguinte, eu mal conseguia andar. E eu disse ao meu corpo: estou te ouvindo, estou te ouvindo. Quando cheguei em casa, comecei a implementar um programa de exercícios e a fazer uma caminhada de meia hora todos os dias, subindo e descendo colinas, quando descobri o treino de alta intensidade, fiquei ainda mais animado, consegui reduzir meu exercício para 15 minutos. E o que descobri foi que eu conseguia acompanhar quase qualquer pessoa. Então, quando eu estava subindo o Parque Nacional das Montanhas Rochosas com um garoto de 19 anos e seu amigo de 21 anos, eu os acompanhei. Eu te amo. E eu disse: obrigado, Pai Celestial, por este corpo incrível e obrigado por esses princípios simples que, quando aplicados ao corpo humano, você obterá os resultados. Então confio que você aprendeu esta noite como pode guardar seu coração com toda diligência. E lembre-se do Salmo 104:14. E lembre-se da pimenta caiena e sua capacidade não apenas de afinar o sangue, mas de abrir os vasos sanguíneos e fortalecer a parede arterial, e da erva a baga de espinheiro. Vimos muitas pessoas deixarem de tomar seus medicamentos para pressão arterial ao começarem a usar a baga de espinheiro. E a baga de espinheiro fortalece o coração. E você pode tomá-la em forma de comprimido, pode tomá-la como chá. E eu a defino com um pouco mais de detalhe no meu livro Sustain Me. Então, mais uma vez, estivemos discutindo este corpo incrível e sua capacidade inata de se curar. E eu sei que todos estão animados para ir para casa e dormir cedo, para que possam acordar cedo e tentar o treinamento intervalado de alta intensidade depois de beberem sua água. E estou ansioso para vê-los amanhã à noite. Obrigado.